De nada, Laís. Eita, será que eu saí? Então, gente, vimos aquela parte, né? Vou repetir, aproveitar o momento da gravação. Grande diferencial que temos aqui no quadro de ANOVA, quando se trata de experimentos onde a gente vai aplicar regressão, tá? Grande diferencial da ANOVA na regressão é observar que vamos ter o número de graus de liberdade do tratamento igual, né, aos modelos que nós estaremos testando. Vimos que não somos obrigados a testar todos os modelos. Portanto, temos um suporte nessa ideia, que são os desvios de regressão. Então, eu tenho 4 aqui, já sei que teria que testar 4 modelos. Mas como eu não tenho a obrigatoriedade de testar os 4, eu posso colocar um e completar, né, aqui para os 4, jogando 3 no desvio da regressão. E assim, em outras situações, vai estar variando. Se eu resolvesse testar aqui efeito linear e efeito quadrático, eu ia colocar 1 de grau de liberdade para o efeito linear, iria colocar 1 de grau de liberdade para o efeito quadrático e 2, completando os 4 de grau de liberdade do tratamento, 2 para o desvio de regressão. Fechou. Professor, Agora, oi. o grau linear sempre é 1, o GL? Todos. Eu disse isso, então. Tá certo. Todos os efeitos. Ah, tô Olha, vendo então. aqui. Ah, entendi. Então, no caso. Ah, entendi. Entendeu? Todos, o grau de liberdade de todos os modelos, na regra, é 1, tá? Por isso que eu estou dizendo que, se eu for testar efeito linear e efeito quadrático, eu tenho 2. No caso do grau de liberdade de tratamento, que tem que ser igual, se aqui é 4, eu já tenho 2, eu jogo quanto para o desvio da regressão? Mais 2, certo? Se eu tenho 5 de tratamento, grau de liberdade, em outro exemplo, 5 de grau de liberdade do tratamento, né? E vou testar só 2 modelos, um do linear, um do quadrático, que é os 2 que eu estou testando, e eu tenho que obrigatoriamente jogar 3, né? Que seria de 3 outros modelos, eu tenho que jogar onde? No desvio de regressão, certo? Esse 3 aqui é um de cada modelo, certo? Porque Tá, cada obrigado. modelo, Entendi. entendeu? Porque cada modelo tem grau de liberdade 1. Então, esse 3 aqui é para completar esses 4, sendo um de cada modelo. Ok? Seguindo. Vamos para a aplicação. Pegando esse exemplo de aplicação, vamos entender aqui o seguinte. Temos um experimento conduzido no DBC com 4 repetições, realizado para avaliar o efeito de adubação nitrogenada. As concentrações aqui são, né, de doses de adubação nitrogenada. 0, 100, 200 e 300 quilos por hectare de sulfato de amônio, na produção de milho em quilos por parcela. Tenho essa primeira tabela, né, com as doses, né, de adubo. A gente viu ali 0, 100, 200 e 300 quilos por hectare de sulfato de amônio. Aqui está aqui representadas essas doses. Já sei de cara que se trata de um experimento envolvendo que tipo de dados? Quantitativos. Portanto, já sei de cara que vou ter que direcionar o raciocínio da minha questão para a regressão. Aqui agora, eu não estou mais tendo que trabalhar com informações que depois vou concluir via teste de média. Não, porque isso é de dado qualitativo, nós já vimos isso. Aqui eu tenho doses, eu tenho concentração, né? Doses diferentes de adubo, então eu vou para a regressão. Já sei que eu vou ter uma nova com base nesse formato que a gente está conversando aqui agora. Então, temos aqui as informações, né? Os 4 blocos, vocês já enxergam. Os totais, né? Aqui, esses totais aqui são importantes vocês estarem atentos. São totais envolvendo as doses.
E eu queria pedir para vocês que peguem a tabela, como eu tinha dito, aquela tabela que eu passei hoje, a última tabela, que vai nos dar um suporte aí nessa questão, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui, né, à análise de variância daquela tabela. Tudo dessa questão. Quem fez essa análise de variância? Pode ser que vocês tenham chegado nessa análise de variância, tá? Pode ser que na questão vocês que tenham que dar conta da análise de variância e depois entrar no processo de regressão. Beleza? Análise de variância com DBC normal, tá? Aqui é uma tabela de análise de variância antes da aplicação da regressão. Beleza? Então, pode ser que vocês tenham que fazer uma nova e depois trabalhar os dados com a aplicação da regressão em cima de quê? Dos tratamentos. Tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui uma A nova, temos aqui um F que eu tenho que prestar atenção, que foi o quê? Significativo. Quer dizer o quê, então, se esse F que eu calculei foi significativo, que existe diferença entre essas doses, né? E agora, como é que a gente faz o raciocínio? Se eu estou na regressão, o que é que se faz pós-ANOVA? Ou teste de média ou regressão. Eu estou trabalhando com regressão, então vou partir com dados quantitativos, então vou partir para uma regressão após a ANOVA. Digamos que foi pedido na questão para vocês fazerem a ANOVA, normalmente, como na prova passada, vocês fizeram, chegaram a esse quadro, descobriram esse F e tem que raciocinar o que é que faz depois desse F, né? Se vai aplicar um teste médio ou se vai fazer regressão. Decisão que vocês já têm que saberem tomar. Se estamos falando de doses, sei que eu vou ter que fazer regressão. Aplico a regressão em cima de quem? Das doses, né? Aqui que são os tratamentos, tá? Deixa eu apagar aqui para não perguntarem porque isso está arriscado. Pronto. Já sei, vou ter que fazer isso, então eu preciso de ter minhas situações, né, hipotéticas, nossas hipóteses para os testes que vamos realizar dentro dos efeitos. Por quê, professora? Porque eu disse a vocês que o objetivo, quando a gente aplica a regressão, é descobrir qual modelo representa o meu estudo. Qual modelo, de fato, representa a função, né, a relação funcional entre a minha variável resposta e que é o efeito e a causa, que são as doses nesse caso. Então, eu fiz o estudo, que nesse caso aqui, qual é a relação funcional entre doses de adubo, né, nitrogenado e produção de milho. Então, eu tenho que ver o efeito, né, através da produção de milho, que essas doses diferenciadas de nitrogênio exerceram. Então, a partir dessas doses, eu vou ter um efeito. E aí, o meu objetivo aqui é testar o quê? É testar qual modelo, se linear, ou quadrático, ou cúbico, como a gente já viu que vai ficar aqui entre linear e quadrático. Eu vou testar se é o modelo linear ou quadrático que vai representar bem esse meu estudo. É isso que eu vou fazer aqui. Então, as minhas hipóteses, vamos assim dizer, vai ser teste de F para o efeito de regressão linear, teste F para efeito de regressão quadrática. Também tem que ter um teste de F para desvio da regressão, que em muitos livros são chamados também de falta de ajustamento. É quando a gente joga lá aqueles graus de liberdade para o desvio da regressão e em alguns autores dão esse termo que houve falta de ajustamento, né? E a gente vai discutir isso mais para frente. Então, aqui, gente, o foco é, professor, então, acabei de fazer a nova, tenho que chamar essas hipóteses? Sim, né? Tenho que chamar na minha questão que eu estou lá respondendo.
Primeiro, teste F para efeito de linear, que é o que eu estou testando. Depois, para efeito de regressão quadrática. Chama as hipóteses. H0 quer dizer, não existe um efeito linear do fator sobre a variável resposta. Observem o sentido do estudo. H1, existe um efeito linear do fator sobre a variável resposta. É isso, é essa interpretação que eu quero que vocês tenham. É isso que a gente está testando aqui, aonde vocês querem chegar. Teste do efeito F para regressão quadrática. H0, eu vou dizer o quê? Não existe um efeito quadrático do fator sobre a minha variável resposta. Ou seja, não existe um efeito quadrático de doses de adubação nitrogenada sobre a produção de milho, que é o que está aqui no contexto dessa questão. Ou, H1, existe sim um efeito quadrático do fator, né, sobre a minha variável resposta. Ou seja, existe um efeito quadrático, sim, das doses nitrogenadas sobre a produção de milho. Acabou por aí? Não. Tem mais um, né, uma hipótese para a gente colocar, que é teste F para desvios de regressão. H0, neste caso, vai ser: não existe falta de ajustamento do modelo, no caso, modelo de regressão linear. Se fosse voltado, eu vou apagar isso aqui, gente. Toda vez eu esqueço de tirar esse slide. Aqui, vocês vão esquecer essa parte, ó, no caso de modelo de regressão linear. Vocês vão considerar só essa parte aqui, ó. H0, não existe falta de ajustamento do modelo, e H1, existe falta de ajustamento do modelo. Certo? Essas são as duas hipóteses dentro desse ponto de teste F para desvio de regressão. Agora, tabela, cadê a tabelinha? Puxem as tabelas de vocês. Nós vamos precisar do auxílio dos polinômios ortogonais para trabalhar na aplicação dessa regressão e chegar nessas respostas que a gente precisa para estes testes que a gente vai fazer. Então, aplicando o teste para a regressão, primeira coisa que a gente vai precisar obter é a estimativa dos contrastes, mais uma vez. Lembra que no TUC a gente obteve contrastes? Foi uma forma que a gente teve ali para a obtenção do contraste. Aqui agora a gente vai encontrar o contraste de outra forma, certo? Primeiro passo, obter esse YP. Opa! Deixa eu ver aqui. Obtém esse YP, tá? Tá aqui, que é a estimativa do contraste, com esse chapeuzinho em cima. E este YP é obtido como, professora? Cada modelo de regressão, o linear, o quadrático, vai ser obtido para chegar nesse contraste a partir da soma do quadrado, né, associada a um grau de liberdade. A gente vai ver isso na prática se traduzindo como o produto do coeficiente com os valores totais. Mas já já a gente vai ver isso na prática. E aí, também, a gente vê uma fórmula aqui para encontrar a soma de quadrado, que na verdade, aqui está a soma, ó, para a gente encontrar a soma de quadrado, a fórmula, usando esse YP sobre J e K. Tem uma fórmula para K, mas a gente vai encontrar K direto na tabela, e J também, que vai ser repetições ou blocos. Aplicação direta de fórmula, tá? Vamos entender isso aqui na prática. Todo mundo está com a tabela já aí na mão, né? Eu espero. Da onde sabe? Ó, começou aqui a brincadeira. A nova da regressão. Agora eu tenho uma nova da regressão. Eu fiz uma nova, né? Vocês podem ser cobrados, como eu já falei, de fazer uma nova normal no DBC. E agora vocês darem início à nova da regressão. A nova da regressão, eu vou pegar uma tabela, vou pegar aqueles dados aqui, ó, como eu disse a vocês, que eu marquei aqui, ó. Esses dados aqui, que são os que me interessam, né, das doses, jogar lá naquela tabela.
da nova de variação. Eu jogo esses dados das doses, soma do quadrado das doses, somo o grau jogo o grau de liberdade, né? Tudo isso aqui que está aqui marcado, eu vou jogar lá com o erro e tal. Vamos ver na prática. Tá aqui, tudo que estava lá eu trouxe para cá, tá vendo? O F, o resíduo. Estes são os pontos que vocês trazem para da tabela de ANOVA que vocês construíram para a ANOVA da regressão. E daí agora, o que é que eu tenho que pensar? Em obter a soma dos quadrados, né? De quem que eu vou fazer o teste que eu vi lá? Quem é que me interessa aqui? Para regressão linear e para regressão quadrática. Eu tenho informação de tratamento, tenho, e do que eu trouxe também, soma de quadrado de tratamento, quadrado de tratamento, trouxe isso tudo de lá. Mas, associado ao tratamento, o que é que a gente teve de informação? Vão aparecer quem? Os modelos, certo? Certo. Como é aqui agora? Como é que eu completo já de cara se eu fosse completar essa tabela? Vamos dizendo aí. Acho que eu só deixei para aparecer no final. Vamos partir para a soma dos quadrados, depois a gente vem para o grau de liberdade, certo? Vamos encontrar pelas fórmulas que a gente viu agora. Aqui vocês já sabem qual vai ser o desenrolar, eu espero. Mas vamos para a soma de quadrado, tá? Ver como é que vai acontecer isso aqui. Para regressão linear e para a regressão quadrática, que são as respostas que eu estou buscando, ver se os modelos vão ser esses ou não no meu estudo, que eu ainda não sei, né? Então, vamos obter primeiro, ó, soma de quadrado para regressão linear. Ó, soma de quadrado para regressão linear. O que a gente vai fazer? Obter a estimativa do contraste. Vejam que aqui que eu disse que na prática a gente enxergaria, né, diferente do que a gente tinha visto lá. O que é que eu preciso aqui? Daquela tabela. A tabela de vocês está aí, né? Vocês vão olhar na tabela e vão ver os níveis, né? Cada nível, 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, estão com as colunas aí na sequência, representando primeiro grau, segundo grau de cada nível. Nesse caso aqui, eu peguei 4 níveis, por quê? Eu vou pegar na tabela, eu retirei da tabela a parte que me interessava, né, para jogar aqui no slide, com N igual a 4 níveis. Por quê? Porque são os níveis de quem? Das doses do meu tratamento quantitativo. Foram 4 doses, não foi? Certo? E da onde, professora? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 doses estão 4 níveis. Primeira coisa para pegar essa tabela, saber que a tabela eu vou me nortear pelo número de doses ou de tratamentos aqui, no caso da regressão, que são quantitativos. Certo? Então, 4 níveis. Peguei a tabelinha lá na parte de 4 níveis, joguei aqui, que está aqui para vocês. E agora eu estou olhando o quê? O que é que eu estou olhando aqui? Para a regressão linear ou quadrática? Para linear. Então, primeiro eu vou 4 níveis para primeiro grau. Tá? Quem é a fórmula para obter a estimativa do contraste? Está aqui. Que fórmula é essa? Isso aqui, ó. Se vocês quiserem, deixa eu ver se eu fiz a anotação para vocês anotarem. Observação, acho que eu não fiz, não. Fiz não. Mas aqui, observem o que é que está acontecendo aqui, gente. Aqui, a gente tem o somatório do produto de quem? Dos coeficientes que estão aqui, de primeiro grau, com os totais dos tratamentos. Da onde saem esses totais, professora? Pelo amor de Deus. Bora voltar lá. Olha os totais. Lembra dessa primeira tabela?
aqui os totais. Lembra que eu falei que era para ficar ligado nisso aqui? Então, tá aqui, ó. 198, 223, 251. Bota lá junto, porque isso aqui vai me dar a soma de quadrados do modelo de regressão. Seja ele linear ou quadrático. Certo? Então, vou usar esses totais. Botei bem aqui juntinho para vocês entenderem. Totais e concentração. É a soma desse produto do coeficiente vezes o total que vai me dar a soma de quadrado. Tá aqui a estimativa. Eu já botei aqui, ó, porque a caneta não colabora. Deixa eu ver. Tá aqui. Para regressão linear, ó. Como é que faz a história? Tá aqui, somatório da estimativa. Somatório não, desculpa. Eu estou obtendo a estimativa do contraste com o somatório do coeficiente vezes os totais. Eu vou pegar menos 3 vezes quem? 198, primeiro somatório, dentro do parênteses, está aqui. Certo? Depois vou pegar aqui em vermelho. Menos 1, que é o outro coeficiente, vezes 223, que é o total que acompanha ele. Tá aqui. Menos 1 vezes 223. Agora eu vou botar em azul. Agora é quem o outro coeficiente que eu tenho na sequência para primeiro grau, que é o linear que eu estou fazendo? Mais 1 vezes quem? 251. Tá aqui, ó. Estou encontrando a estimativa do meu contraste. Agora eu tenho quem? Amarelo, riscando tudo. 3, que está aqui, de novo amarelo, vezes 265, é esse total. Está aqui. Então, o somatório desse produto, né, coeficiente do primeiro grau vezes o total, está aqui, ó, matemáticazinha, e eu encontro a estimativa do contraste de 229. Estou fazendo primeiro para a soma de quadrado a regressão linear, certo? Obtive a estimativa do contraste, vou jogar agora em que fórmula? Na soma do quadrado para regressão linear, SQRL, que é o que eu quero. Certo? Deixa eu apagar aqui em cima para vocês irem visualizando. Espero que tenham entendido aqui esse processo muito simples. Então, para encontrar o SQRL, que é a soma de quadrado da regressão linear, eu vou pegar o que eu encontrei aqui no contraste, jogar na fórmula ao quadrado, ó, que isso aqui tá ao quadrado, e colocar quem que já está aqui na fórmula no meu denominador, o J, quantos blocos? 4 blocos de repetição, tá aqui, e o K, ó, na tabelinha que vocês estão na mão já tem 20. 4 vezes 20. Encontrei facilmente soma de quadrado da regressão linear, 655, 51, 25. Muito tranquilo. Acabou a brincadeira? Não. Agora eu preciso fazer para o grau para a regressão de quadrática, né? Eu fiz até agora, só achei o SQ de regressão linear. Agora preciso achar o SQ de regressão quadrática. Vai ter diferença, professora? Não. Mesmíssimo esquema. Só que agora eu vou manter meus 4 níveis e tal. Para que direção? Para segundo grau, porque é a quadrática. Certo? Agora, vou apagar primeiro, que a gente já fez. Vou fazer o mesmo raciocínio para quem? Segundo grau. Certo? Vamos lá? Mamão com açúcar, soma de quadrados para regressão quadrática. Tá aqui. Primeira coisa que eu encontro, a estimativa do contraste na fórmula, onde a gente tem aqui, já direto, ó, fui colocando y
né? Que é aquele esquema dado RQ que é o somatório do produto dos coeficientes do segundo grau, ó, com os totais. Tá aqui, os mesmos totais, tá? As mesmas doses. Beleza? Isso fica como agora? Se eu for fazer aquele esquema de novo. Eu vou colocar o menos 1, né? Aqui é mais 1, na verdade. 1, cadê? 1 daqui, eu tinha botado lilás, vezes 198, mais menos 1, vezes quem? 223, mais menos 1, vezes quem? 251, mais 1, vezes quem? 265. Certo? Chegando aqui, ó, a um YQR de menos 11. Quando vocês fizerem na calculadora, bem bonitinho aí, com calma. Tá bom? Com isso, eu chego aplicando diretamente na fórmula, né? Deu também na tabela, ó, o K, não foi? Ó, o K aqui, 4. E eu preciso do J também, que vai ser quanto do bloco? 4. Tá aqui, ó, de bloco. K já tá na tabela. Aqui eu encontrei aqui em cima, menos 11 ao quadrado, 4 vezes 4, contando esse valor. Achei quem? Soma de quadrado da regressão quadrática. Muito simples. Só é trabalhoso. Pronto. Já aumentou as informações da minha tabela de ANOVA de regressão. Olha aí. Apareceu quem que eu não tinha antes? Soma de quadrado de regressão linear. Apareceu soma de quadrado de regressão quadrática. E aí, eu vou agora, né, falar com vocês a parte que a gente já viu, na verdade, que vocês já têm que saber. Esses graus de liberdade aqui estão certos? Esses aqui, ó. A pergunta agora é essa. Confiram esses graus de liberdade aqui para mim, por favor. Certo ou errado? Por quê? Eu não vi, não. Desculpa, gente. Quem foi que responde de novo? O que foi? Deixa eu ver. Dispersei aqui. Acho que tá certo. Kleber acha que tá certo. Quem mais acha que tá certo? Certo, pois são 3 tratamentos. Vou chamar a atenção de Ítalo. Mais alguém que acha que está certo ou errado? Com base no que a gente conversou antes. Preste atenção, Ítalo. Tá certo, todo mundo tá vendo que tá certo, porque a gente viu que o grau de liberdade do tratamento tem que ser igual aos totais de modelos que eu estou testando. Só, Ítalo, que você falou que temos 3 tratamentos, mas na verdade nós temos. Quantos tratamentos a gente tem, gente? Quantas doses? Não façam confusão com isso. A gente não. Grau de liberdade é o quê? 4 menos 1. 4 doses menos 1. Aqui, ó. Se liguem, viu? Aí, Kleber e Ítalo perdendo bobeira. Então, aqui, ó. São 4 doses. Aqui, esse 3, ó, gente, é grau de liberdade normal. 4 doses menos 1. Então, 3 do grau de liberdade aqui é isso, tá? Aí, depois que eu descubro isto aqui, eu não posso, eu tenho que ficar atento que isto aqui é o que vai me nortear para os modelos.
Então, eu tenho que ter, já sei que é regra, 1 para linear, 1 para quadrática, e se é 3 o grau de liberdade, vai quanto para o desvio? Mais 1 para o desvio. Fechou. Certo? Esse resíduo, professora, saiu da onde esse 9? A gente trouxe da questão, viu? Para não fazer confusão. Esse 9 veio da questão. Olha o 9 aqui, veio da questão. Certo? Agora, vamos fazer o que não tinha aqui? O SQ de desvio da regressão. Tá aqui, ó. SQ de desvio da regressão. Oh, coisa chata. SQ de desvio da regressão. Por que eu peço lilás e fica rosa, hein? Vamos lá. SQ de desvio da regressão. Como é que eu acho isso? SQ de tratamento menos SQ de regressão linear menos SQ de regressão quadrática. Tá aqui. Tratamento, que já estava aqui, não foi? A gente trouxe de lá da questão, esse 66666 aqui, que não é sem sapato, como diz o povo. Esse número aqui, 6665, eu acho. Menos o que a gente encontrou, não foi? SQ da regressão linear, 665, 55, 51, 25, foi nós que encontramos. E menos o SQ da regressão quadrática, que foi 7, 56, 25, que encontramos também. Com isso, nós chegamos no SQ do desvio da regressão que está aqui. Tá? Deixa eu apagar minha bagunça. E agora vocês estão enxergando tudo bonitinho, que foi o que nós encontramos até aqui. O resto já estava que veio de lá, não foi? Acabou aí? Não. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho agora que encontrar quadrado médio, né? Quadrado médio, normalmente, ó. Ué. Quadrado médio, só tenho de tratamento. Como é que eu acho dos outros? Oh, coisa fácil, achar quadrado médio. Normal. SQ sobre grau de liberdade. Todo mundo lembra disso, né? Esse dividido por esse, ou como é difícil agora, que é só dividir por um. Esse dividido por esse dividido por esse por esse, que já tá aqui. Tá? Cheguei no quadrado médio. Resolvi o problema? Ainda não. Vou achar os F's normalmente, como vocês já sabem. Certo? Vamos aos detalhes, que é o que importa nessa questão aqui. Então, os detalhes aqui são o seguinte. Encontrou o quadrado médio da forma que vocês já sabem. Tá aqui. Um dividido, ó, esse dividido por um, esse dividido por um. Repetiu aqui os números, bem dizer, tá aqui. E encontramos o F, como vocês já sabem também. Colocando aí no mesmo esquema que vocês já sabem de encontrar F. Depois que vocês encontrarem o F calculado normalmente, como vocês já sabem, né? Vocês vão comparar com o F tabelado. E aí, professora, como é que faz? Vocês vão colocar para comparar com o F calculado, com o F tabelado com o F calculado, vocês vão pegar a tabela e vão botar um de regressão, né, que é do grau de liberdade do modelo, com o 9 do resíduo que já veio na questão. Lembram desse 9 que está aqui, que já veio na questão? O 1 daqui é de grau de liberdade do modelo. Regressão linear foi quanto grau de liberdade? 1. Regressão quadrática foi quanto grau de liberdade? 1. É da tabela normal, Não botei mais slides. Ué. Tá. Isso. Não, gente, a tabela
Deixa eu ver quanto foi que eu achei aqui. Eu nem coloquei. Deixa eu ver no meu rascunho. Essa última tabela não tem, só tem os níveis, né, gente? Agora eu já me esqueci até dessa tabela, só são os níveis. Eu achei que eu tinha botado essa tabela aqui nos slides. Correto? Vocês vão usar a tabela de vocês, a tabela normal, de 1% e 5%. Porque essa última não tem isso, né? A última, essa de polinomiais, é só para a gente ver os níveis. 5 níveis, 4 níveis, 3 níveis, tá? Então, aqui vocês vão comparar isso. Teste F, Kleber. Que a gente está fazendo aqui, né? Teste F para regressão linear, teste F para regressão quadrática. Então, é a tabela normal que vocês usaram, certo? Só que o que vocês têm que prestar atenção é isso. Neste caso, como o grau de liberdade dos modelos são 1, fica bem até mais simples. E o resíduo já vem na tabela lá, né? Na primeira que vocês... Ó, o resíduo vem daqui, né? O resíduo vem daqui, do erro, ó. Esse 9, vocês têm que lembrar que vem aqui da questão. Que, como eu disse, pode ser que foi vocês que encontraram na nova normal, ou pode ser que tenha sido dado na questão, tá? Então, lembrando que esse 9 é daqui, ó. Ó o 9 aí. E o 1 é do modelo. Isso. Daniele, aí... Tá aqui. E vai ser 1 e 9 para os dois modelos, por sinal, né? Porque tanto o grau de liberdade do modelo de regressão linear é 1, como o grau de liberdade do modelo de regressão quadrática é 1 também. Então, 1 e 1, com 9 e 9. Tá? Então, vocês vão comparar aí os Fs calculados com Fs tabelados e vão encontrar a significância, porque a gente está começando a chegar agora no desfecho da questão e no raciocínio que a gente precisa chegar, que é identificar o modelo que vai representar os nossos dados, o nosso estudo. Então, eu encontrei que RL, né, que a gente está com o teste F lá, sendo feito na nossa hipótese para RL, foi significativo, a 1,5%, está aqui. Depois que eu fiz tudo, eu descobri que foi significativo. Vocês vão refazer isso, com certeza, calmamente, né, em casa. Então, eu descobri que foi significativo. A hora que a caneta deixar, foi significativo. E o quadrático, a regressão quadrática, não foi significativa. Tá aqui, NS. A gente encontrou que a regressão quadrática não foi significativa. Assim como encontrou também que o desvio da regressão não foi significativo. Ou seja, qual é o modelo que representa os meus resultados? O modelo de regressão, o quê? Meu pai, o que é que eu fiz? Maria, apagou, foi tudo aqui. Ué. O modelo... Gente, a borracha não quer mais funcionar, não. O modelo de regressão linear foi o único que apresentou efeito significativo a 1,5%. Portanto, no meu estudo, eu vou representar de forma que eu observe, né, representada ali os efeitos da minha variável resposta, né, da produção de milho, de forma linear em função das doses de adubação nitrogenada, certo? Então, se eu fosse pensar numa conclusão,
eu iria concluir aqui que existe efeito linear das doses de sulfato de amônio sobre a produção de milho. Concluí isso. E que este efeito, né, eu achei que eu tinha colocado aqui, mas não coloquei, que a conclusão é que, existe efeito linear, tá certo. Existe efeito, se fosse quadrático, eu ia dizer o quê? Então, onde é que está respondendo a história lá das minhas hipóteses, né? Se existia efeito linear, quadrático ou não ajustamento pelo desvio de regressão. E está respondendo por esse ponto aqui, ó. Existe efeito linear, foi o que eu descobri. Existe efeito linear. Tá aqui o efeito linear, ó. Regressão linear significativo. Então, minha conclusão, existe efeito linear de quê? Das doses de sulfato de amônio, sobre a produção de milho. Essa relação funcional que fecha a nossa aula. Aí, professora, uma pergunta. E se o quadrado fosse significativo? A regressão linear quadrática, se ela fosse significativa, e aí? Eu escolhi a qual? Quem sabe essa resposta? Eu escolheria a quadrática ou a linear, vocês acham? A pergunta é, se desse significativo a regressão quadrática, que deu NS aqui, se desse significativo no lugar de NS, eu escolheria qual? A quadrática ou a linear? Dentre as duas. Ítalo acha que é a linear. Qual que vocês acham? Se desse as duas significativas. Se desse as duas significativas, teria que escolher a de maior grau, que seria então o quê? Não, Ítalo, não é esse raciocínio, não. O raciocínio é escolher a de maior grau, porém, mesmo escolhendo a de maior grau, só justifica se houver também um significado biológico. Isso aí é o que vocês podem contextualizar. Então, é preciso que, se as duas deu significativa, primeira regra, escolha de maior grau, se tem significado biológico, essa de maior grau. Que danado de significado biológico é esse, professora? É que... Certo. É que... Não, Kleber. Maior grau, eu estou falando de quadrático e linear. Primeiro grau, segundo grau, Kleber. Certo? Então, se deu regressão linear e regressão quadrática significativo, se fosse o caso, que não foi aqui, que era o que vocês tinham que fazer? Escolher de maior grau, que era o quê? A quadrática, né? Só que vocês, na prática, na vida de vocês, entendam que podem existir situações, inclusive na prova, que vocês sejam testados, porque nem sempre o que eu estou estudando vai corresponder a uma representação quadrática. Então, por mais que eu tenha que seguir a regra que diz que, dando os dois significativos, eu tenho que seguir a de maior grau, que é a quadrática, o meu estudo também tem que condizer com essa regra. Então, se eu estou na banca, né? Tipo assim, eu estou apresentando meu TCC, os dois deu o significativo, o linear e o quadrático. Só que eu optei por representar todos os meus resultados pelo linear. Aí vem uma pessoa da banca e diz que eu fiz errado. Eu respeito a opinião do membro da banca, mas eu posso argumentar juntamente com o meu orientador pelos meus dados, né? Pelo significado biológico que a gente chama dos dados, né?
fez-se a opção pelo linear porque o quadrático não condizia com os dados. Por exemplo, na minha área, que trabalha com produção vegetal diretamente, que trabalha com massa seca, pega ali a folha verde e leva para a estufa para secar, né? Tem os resultados ali, que é um resultado que saiu tirei ali do lugar que eu coloquei para secar, estou com um dado aqui de massa seca. Nem sempre vai justificar a oscilação do modelo quadrático, né? Que a gente tem uma oscilação, né? Um ponto de máximo, depois desce. Nem sempre vai justificar o que eu estou estudando. Então, na prática, mesmo dando os dois significativos, se você tem respaldo e tem como argumentar, às vezes você pode optar pelo linear, mesmo dando os dois, que na regra diz que tem que ser o de maior grau. Se o teu estudo permite, pelo significado biológico, que quem vai te dizer, o orientador junto com você, fala, não, o significado biológico desse estudo aqui nos permite ir por esse caminho de interpretação dos resultados. Você vai por aquele caminho, tá? Não precisa seguir ao pé da letra essa questão de ser o de maior grau, certo? Porém, né, se for numa questãozinha de prova, você fica atento, porque você primeiro tem que me dizer que é o de maior grau, mesmo dando se os dois deu significativo, é o de maior grau, e se existe como contextualizar, você contextualiza. Como vocês não têm ainda uma experiência grande para contextualizar essa questão de significado biológico, vai me satisfazer vocês dizerem que é a de maior grau, certo? Outro ponto, se desse, professora, as três significativas, é outra coisa que pode aparecer numa questão de vocês. Deu as três significativas. Regressão linear, regressão quadrática e desvios da regressão. E aí? O que é que eu faço? Deu significativo também aqui. O que é que vocês acham que faz? Alguém abre o áudio aí para me dizer. Questão de prova. Alguém abre o áudio aí para me dizer. Se der os três significativos, o que é que faz? Oxi, 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 oxi. O meu oxi não é Nutella, não, né? Estes. O meu oxi é bem baiano. Oxi, 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 oxi. Responde aí, gente. Se Não for seria com a mesma X, lógica, professora? Quer? Não entendi nada. Não seria também o maior grau de liberdade? Ou muda? Não, o maior grau de liberdade que eu Sim. tenho resultado é o do quadrático. Mas aí deu os três. E agora essa confusão? Se deu os três significativos, tanto regressão linear como quadrática, como desvio da regressão. O que vocês vão fazer é o seguinte. Entendeu aí, Ítalo? Deu os três significativos. Pode aparecer na questão. Aí, na mesma hora, certeza que chega no celular da professora uma pergunta. Professora, a senhora não falou na aula e deu os três significativos. O que é que eu faço? Aí a professora vai lá, na hora que dá, né? E responde. Então, gente, é o seguinte, se deu os três significativos, vocês vão agora se esconder, como a gente diz, né? Na fisiologia, na nossa área, a gente diz que a fisiologia nos ajuda a esconder, às vezes, assim, de algumas situações difíceis, né? Quem estuda muito fisiologia tem muito conhecimento e consegue sair de situações difíceis. E aí, o que é que acontece? A resposta seria que tem que procurar um outro modelo que não foi testado para representar o meu estudo. Ou seja, eu fiz isso tudo e descobri que eu vou ter que voltar tudo de novo e testar agora no cúbico, por exemplo, porque o orientador ou a banca pode chegar e falar assim, ué, deu significativo o desvio da regressão e você não testou outro modelo, por quê? Você tinha que ter testado o cúbico para saber se os seus estudos nos responderiam pelo cúbico. Vai lá testar o cúbico, está aprovado no TCC, mas vai voltar para testar o cúbico para ver se não era o que respondia melhor teus resultados.
Entendeu aí, Ítalo? Ou então, se fez até o cúbico e deu também significativo. Ué, tem chance ainda. Vai lá e faz o modelo quadrático para ver se não é esse que vai responder melhor o teu estudo. Entenderam? Então, a resposta, se deu os 3 significativos, é: você precisaria testar outro modelo seria necessário ser testado para procurar um modelo que melhor representaria, né, esta relação aí, né, entre a produção de milho e as doses de sulfato de amônio. Beleza? É isso. Eu acho que eu falei o que eu precisava. Vou, gente, passar uma lista, umas questõezinhas para vocês, tá? Vou interromper aqui a gravação para a gente conversar antes de finalizar a aula, beleza? Até de interromper a gravação, eu tô lembrando hoje, tô bem, viu? Tomara que eu não faça nada errado aqui agora. Interromper gravação. Pronto, né?